Que a presença do Senhor venha sobre a nossa vida nessa noite. Amém? Bem, o texto que a gente vai ler hoje é em João capítulo 18. Nós vamos falar um pouco sobre o episódio. Oi, Dé, boa noite, paz, querida. Sobre o episódio da crucificação de Jesus, no momento que ele é interrogado por Pilatos. E o tema dessa palavra é o que é a verdade. O que é a verdade? Vou ler com você aqui em João 18, capítulo 30, versículo 33 até o 40. Diz assim: Tornou Pilatos a entrar no pretório, chamou Jesus e perguntou-lhe: És tu o rei dos judeus? E respondeu Jesus: Vem de ti mesmo essa pergunta, ou te disseram outros a meu respeito? Replicou Jesus: Porventura sou judeu? Replicou Pilatos: Porventura sou judeu? A tua própria gente e os principais sacerdotes é que te entregaram a mim. Que fizeste? Respondeu Jesus: O meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, os meus ministros se empenhariam por mim, para que não fosse eu entregue aos judeus. Mas agora o meu reino é daqui. O meu reino não é daqui. Então lhe disse Pilatos: Logo, tu és rei? Respondeu Jesus: Tu dizes que sou rei. Eu para isso nasci e para isso vim ao mundo, a fim de dar testemunho da verdade. Todo aquele que é da verdade ouve a minha voz. Perguntou-lhe Pilatos: Que é a verdade? Que é a verdade? Nós vamos ficar um pouco nessa pergunta de Pilatos. E eu queria refletir e analisar um pouco esse texto com você. O que é a verdade? Para você, hoje nós vivemos um tempo onde tudo é relativizado, onde não existe uma verdade absoluta, onde verdades científicas são simplesmente reduzidas, né, e simplificadas, onde a gente percebe que coisas que cientistas falavam como verdades absolutas nos séculos passados, hoje são relativizadas, não existe uma verdade mais. As pessoas possam dizer, valores são relativizados, princípios são relativizados, e as pessoas tornaram muitas verdades em mentiras simplesmente pelo hábito, né? É como se quanto mais você conta uma mentira, de repente ela se torna uma verdade. E isso não é assim, não deveria ser assim. Não é isso a verdade, né? E Pilatos, ele começa a conversar com Jesus nesse interrogatório, e a gente vê um texto bem pequeno aqui, quando Jesus sai da presença dos Edri, sogrinha, tudo bem, querida? Quando Jesus ele é levado, né, depois de ser levado a Anás, a Caifás, que eram sacerdotes religiosos, né, principais dos sacerdotes, Jesus então é levado para um governador romano. Jesus sai do lugar onde queriam julgá-lo de forma ideológica, né? A ideologia que Jesus estava pregando, a doutrina que Jesus estava pregando era, na opinião deles, divergente daquilo que eles acreditavam, da verdade deles, e aí eles querem levar Jesus para o governador romano julgar, porque eles não podiam matar Jesus, não era lícito a eles matar. Mas o que eu quero dizer para você se você puder analisar junto comigo um pouco esse texto, Pilatos começa a perguntar para Jesus o que é a verdade. O que será que Pilatos tinha na mente para fazer esse tipo de pergunta? O que é a verdade? Quero falar com você o seguinte: o Evangelho ele foi escrito por 4 homens diferentes, em 4 contextos diferentes, pessoas com influências diferentes. E o Evangelho contém, né, algumas características, e uma delas é que cada texto, quando se trata dessa mesma história de Jesus perante Pilatos,
Cada texto tem uma verdade que não foi dita na outra. Então é muito interessante quando você vê isso. E só para referenciar isso, eu queria mostrar para você que em Mateus, a Bíblia fala que a mulher de Pilatos teve um sonho. E durante o momento que Jesus estava perante Pilatos, a mulher de Pilatos fala para que ele não faça nada com aquele homem, não se envolva com essa causa desse homem, porque ela tinha sonhado com Jesus e ela, como se ela tivesse sofrido nesse sonho por causa de Jesus. Então, para que Pilatos não se envolvesse. Foi um sonho que a esposa de Pilatos teve, e no texto de Mateus fala que Pilatos lavou as mãos. No texto de Marcos conta ainda que Pilatos percebeu a inveja dos principais sacerdotes, mas ainda assim ele também acreditava que Jesus não tinha crime algum para que ele julgasse, e ele entregou Jesus para a decisão dos judeus. Em Lucas vai dizer uma coisa interessante, que Pilatos percebeu que Jesus era galileu, e então ele não era da jurisdição de Pilatos, mas de Herodes. E Pilatos manda Jesus para Herodes, e Herodes já tinha ouvido falar de Jesus. Herodes sabia dos sinais que Jesus fazia, e Herodes queria que Jesus fizesse sinais e maravilhas lá na frente, mas Jesus ficou calado e não falou nada. E depois de de caçoar de Jesus, Herodes devolveu Jesus para Pilatos. E também não achou crime algum. E o livro de Lucas ainda relata que durante 3 vezes Pilatos afirmou isso. Eu não achei crime algum em Jesus, 3 vezes. Mas no livro de João, no capítulo 18, existe algo interessante, onde Pilatos começa a conversar com Jesus. E ele faz essa pergunta: o que é a verdade? Jesus diz algo para Pilatos, dizendo que ele veio testemunhar da verdade, que a missão de Jesus era testemunhar da verdade. E Pilatos faz essa pergunta: o que é a verdade? Eu quero refletir com você um pouco sobre isso. Nosso tempo é pequeno, mas eu quero refletir com você a respeito disso. Eu creio que Deus ministrou o meu coração e pode ministrar o seu também. A questão é a seguinte: todos nós enxergamos a verdade apenas do nosso ponto de vista, por causa das nossas conveniências, por causa do jogo de interesses que é a nossa vida. Sabe, o tempo inteiro a gente consegue enxergar apenas o nosso ponto de vista. Eu penso que Pilatos não imaginava que aquele homem que estava na frente dele, aquele homem que estava na frente dele ia salvar a humanidade. Pilatos não sabia o propósito eterno de Jesus. Pilatos ele não sabia, assim como Herodes não sabia, assim como aqueles sacerdotes não sabiam. Cada um deles ali estavam defendendo a sua verdade. Talvez Pilatos só queria deixar Jesus ser julgado pelos próprios judeus por um único motivo, porque ele não queria encrenca com sua esposa por causa do sonho que aquela mulher teve, ou porque realmente, não sei, a verdade eu não sei, mas existe uma coisa, existe pontos de vistas diferentes, e eu quero enxergar com você isso, sobre você, sobre a nossa história, sabe? Existe uma questão que muitas vezes nós não enxergamos o propósito eterno de Deus. Nós não conseguimos enxergar o propósito eterno de Deus, porque nós estamos enxergando o nosso próprio ponto de vista. A gente quer sempre enxergar o nosso ladinho da história, e a gente não para questionar qual que é a verdade do Senhor para a minha vida, qual que é a verdade do Senhor para a minha história, qual que é a verdade do Senhor para a sua igreja em Teoflotone, qual que é a verdade do Senhor para a igreja do Brasil, qual que é a verdade do Senhor. Nós somos habitantes do planeta Terra, e às vezes a gente acha que nós não somos, às vezes a gente acha que a gente é só aquela pessoa que mora naquele endereço e que o mundo gira em torno de nós e somente de nós, sabe? Eu quero dizer para você que você precisa entender que você está situado num lugar
exato onde Deus quer que você esteja, que existe um propósito. Eu estou com visita aqui, Isa. Isa veio acompanhar, então ela vai interceder por mim enquanto a gente vai compartilhando um pouco dessa palavra, sabe? Eu quero dizer para você que existe um ponto de vista diferente, existe um ponto de vista diferente. E o ponto de vista que você não enxerga é o ponto de vista de Deus para você. E aí, para compartilhar isso, eu quero ler com você um texto em Eclesiastes que diz assim: por mais que se esforce para desvendar o sentido dos acontecimentos, não foi dado ao ser humano o poder de entender todas as ações de Deus. O sábio pode até asseverar que compreende, entretanto, na realidade, jamais conseguirá explicá-las. Essa palavra está em Eclesiastes 8:17. E tem outro texto em Eclesiastes 3:11 que diz assim: ele fez tudo apropriado ao seu tempo. Também colocou no coração do homem o desejo profundo pela eternidade. Contudo, o ser humano não consegue perceber completamente o que Deus realizou. A realidade e a verdade estão muito distantes. Eclesiastes 7:24. Incompreensíveis e profundas. Que ser humano terá a capacidade de descobri-las? A realidade e a verdade estão muito distantes, diz a palavra. Outro texto diz que o ser humano não consegue perceber completamente o que Deus realizou. Sabe o que eu quero dizer para você? É que não importa o que você está vivendo agora, o que você está chorando, o que você está sofrendo, onde você está situado, qual é a realidade da sua vida. Existe um antes, existe um depois, pensado, planejado por alguém que é superior a você e que sabe de todas as coisas. Alguém que enxerga exatamente onde você está e onde você estará amanhã. Sabe, alguém que pensou a sua história, alguém que sonhou com a sua história, alguém que criou você e dotou você de habilidades específicas para que você estivesse no lugar que você está. Não importa, sabe, o que aconteça, existe um ponto de vista de Deus a respeito de você. Existe um ponto de vista de Deus a respeito daquilo que você está vivendo hoje. E por mais que pareça, né, que, meu Deus, não dá, sabe? Ele sabe de todas as coisas. Existe um plano perfeito de Deus para a sua vida. E a Bíblia diz o seguinte: o ser humano não consegue perceber completamente. Você não precisa compreender completamente, você não precisa entender. Sabe? A Bíblia diz em Eclesiastes 7:24, a realidade e a verdade estão muito distantes. Porém, quando eu questionava Deus sobre isso, Isa está aqui recebendo também comigo. Minha primeira discípula é Isa, né, gente? Então, ela tem que estar aqui também. Quando eu perguntava a Deus a respeito disso, sobre o que Pilatos falou sobre a verdade, eu sei que a Bíblia diz que eu sou o caminho, a verdade e a vida. Eu sei que a Bíblia diz a respeito de conhecereis a verdade vos libertará. E tem tantos outros textos, né, que falam sobre a verdade, como o Espírito da verdade, que viria sobre nós. Mas eu quero dizer para você que existem verdades que Deus não vai revelar para você, sabe? Existem verdades sobre você que Deus não precisa revelar para você nesse momento, que Deus não pode revelar para você nesse momento. Talvez nós não estamos preparados para receber muitas verdades a respeito de nós mesmos nesse momento. E aí, Deus ele vai nos dando aos poucos as revelações da sua presença. Mas existe uma coisa interessante que a Bíblia diz. A Bíblia diz que a intimidade do Senhor é para os que o temem. É para os que o temem. A Bíblia também diz que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Então, se você é sábio, se você quer saber das coisas, tema ao Senhor, sabe? Para aqueles que temem, o Senhor revela a sua intimidade. E a intimidade do Senhor se alcança buscando. É buscando ao Senhor. E com relação a isso, tem o último texto que eu queria ler com você, para a gente
buscar um pouquinho e eu creio que talvez compreender um pouquinho. Vou deixar só um minutinho. 28:5, Provérbios 28:5 diz assim: os homens maus não entendem o que é justo, mas os que buscam o Senhor entendem tudo. Você pode não saber todas as verdades, vocês podem não saber toda a verdade a respeito de você, mas os que buscam o Senhor entendem tudo. Para fechar, eu queria dizer o seguinte: eu questiono às vezes coisas durante anos diante do Senhor, e às vezes Deus me responde, às vezes Deus não me responde. Ele pode fazer isso, então beleza. Mas o que eu quero dizer para você é que lá em João 19 é muito interessante. Fala assim: onde o crucificaram, e com ele outros dois, um de cada lado, Jesus no meio. 19:19, João 19:19 diz assim: Pilatos escreveu também um título e o colocou no cimo da cruz. O que estava escrito era: Jesus Nazareno, o Rei dos Judeus. Muitos judeus leram este título porque o lugar em que Jesus fora crucificado era perto da cidade e estava escrito em hebraico, latim e grego. Os principais sacerdotes diziam a Pilatos: não escrevas Rei dos Judeus, e sim que ele disse: sou o Rei dos Judeus. E Pilatos respondeu: o que escrevi, escrevi. Eu quero dizer para você que eu creio que Jesus se revelou a Pilatos. Eu creio, e eu creio de uma maneira tão intensa porque existem verdades que não são reveladas com palavras, existem verdades que são reveladas no íntimo. Pilatos teve uma revelação de Jesus. Se ele não tivesse tido uma revelação de Jesus, ele não teria feito o que fez, sabe? Eu quero dizer para você que não importa onde você esteja, qual a situação que você esteja vivendo, busque a revelação da verdade, da sua verdade, na presença de Deus, sabe? Na intimidade com Deus, no secreto com Jesus. Não existem teorias, fórmulas, palavras, teorias que vão te explicar certas coisas. Existe a presença de Deus, a revelação profunda dos segredos, dos mistérios de Jesus que se alcançam através da intimidade com Ele. É por meio dessa intimidade que você vai conseguir conhecer algo que você não conhece. Você vai entender tudo, ainda que você não saiba muito. Mas você vai entender tudo aquilo que Ele precisa que você saiba para viver o propósito dEle para a sua vida. Amém? Que Deus abençoe a vida de vocês. Muito obrigado por acompanharem cada pessoa aí.